emissão abaixo do VP. O comprador dessas cotas tem vantagem sobre quem não comprou? Ele está comprando barato, sim. Uma emissão. O gestor está vendendo novas cotas ao preço de tabela delas, acima do preço tabela, abaixo do preço tabela. Então, para quem vai comprar, se tem interesse no fundo, na qualidade dos ativos, na gestão e tal, não sei o quê, para quem vai comprar barato é bom, né? É uma vantagem, sim. Agora, por consequência, vai acontecer aquilo que eu falei, vai aumentar o número de cotas, então o lucro vai ser dividido por um número proporcionalmente maior de cotas e tudo mais, e isso muito provavelmente leva a uma diminuição do dividendo. O dividendo por cota, ele vai mudar igual para todo mundo, né? Para quem comprou as novas cotas, para quem não comprou. Mas sim, quem entra numa emissão abaixo do patrimonial tá aproveitando uma oportunidade de comprar barato. Só que se ela está abaixo do patrimonial, mas está praticamente no mesmo preço de mercado, seria meio que indiferente. Essa pessoa comprou abaixo do patrimonial ou exerceu e comprou num IPO, aí também não faria diferença para ele, né? A questão é que se fala da diluição, então vai aumentar o número de cotas. Se eu quero continuar tendo a mesma participação que eu tenho atualmente no fundo, eu tenho que comprar as novas cotas, certo? Então, se tem uma nova emissão e eu tenho direito de preferências e não exerço o meu direito, eu vou ser diluído. De que situação? Eu tinha 1% do fundo e o fundo emitiu novas cotas, eu não comprei novas cotas, então agora eu tenho menos. Tipo, passei a ter proporcionalmente 0,8% do fundo. Essa é a diluição. Agora, o dividendo continua sendo dividendo por cada cota. E se o dividendo ficar igual, aumentar, diminuir, vai ser igual para mim. Por cada cota, certo? Então, se a emissão veio no patrimonial ou acima do patrimonial e eu não quis emitir, eu fui diluído na mesma proporção ou numa proporção menor. Eu não quis comprar numa proporção menor. Se ela veio abaixo do patrimonial e eu não exerci meus direitos, a minha diluição vai ser maior, porque proporcionalmente tem mais novas cotas. Então, isso pode ser muito relevante na questão dos poderes políticos. Eu era um daqueles cotistas do The One que tinha 5% das cotas, só que veio uma nova emissão, eu não acompanhei essa nova emissão e agora não tenho mais 5%. Porque aumentou o número de cotas do fundo, mas eu não aumentei o número de cotas que eu tenho, certo? Se a emissão foi no patrimonial e eu não exerci, fui diluído. Se a emissão foi acima do patrimonial e eu não exerci, fui diluído. Só que aí, ao invés de 5, agora eu tenho 4,79% do fundo. Foi abaixo do patrimonial e eu não exerci. Fui diluído, mas agora eu tenho 4,42% do fundo, certo? Agora, se não mudar o dividendo por cota, eu vou receber o mesmo dividendo que eu recebia antes, o mesmo valor que eu recebia antes. Então, a diluição em si, ela é política. Depois, o dividendo vai depender do que vai ser feito com com o investimento desse novo dinheiro. Tá? É possível você não entrar numa emissão, ser diluído e não ter diminuição de rendimento? Ou ter aumento de rendimento? Sim, é possível, certo? Pergunta do Monte Carlo, se eu não comprar na subscrição de novas cotas, porém comprando cotas no mercado secundário, ainda assim seria diluído? Não tinha visto ainda a sua pergunta e já respondi, né? Essa diluição é a quantidade de cotas que você tem em relação à quantidade de cotas do fundo. Aumenta a quantidade de cotas do fundo e você mantém a mesma quantidade que você tinha antes, então você foi diluído. Só que você vai na bolsa e compra quantas cotas você quiser. E é a mesma coisa. Né? E uma pergunta do Marcelo. Tirando o Credit Suisse e Quineia, qual gestora entra nesse padrão? O André Freitas começou a entrevista dele falando isso. A Red também não faz emissão abaixo do valor patrimonial, certo? Mais alguma que você lembra aí? O nosso amigo lá, do AFHE, um fundo de papel, colocou no relatório que não faz emissão abaixo de VP também. Jareta.
É o Giaretta. Ele não faz emissão abaixo de VP de jeito, não colocou no relatório lá. Já assumiu esse compromisso com a gente. Rafael Giaretta. Chagas, penso que na emissão de novas cotas, mesmo que o investidor seja diluído, o recurso provavelmente será utilizado para novas aquisições. Assim, a tendência é que o rendimento não seja tão afetado. E é isso. Então, a diluição líquida e certa é do seu poder político. A questão do rendimento vai depender da alocação dos recursos. Pode até aumentar o seu rendimento por cota, dependendo do que for feito com esse dinheiro. Mas lembra dessa história? Para o gestor, emitir acima do patrimonial é conseguir dinheiro barato. E emitir abaixo do patrimonial é conseguir um dinheiro caro. Então, é lógico, também é muito bom para o gestor conseguir um dinheiro mais barato do que um dinheiro mais caro. Bom, é isso.